Em 1953, no auge da Guerra Fria, o diretor da CIA assinou um documento que jamais deveria ter existido. O mundo estava dividido em dois blocos, e o medo de uma guerra total moldava cada decisão tomada em Washington. A União Soviética havia desenvolvido técnicas avançadas de interrogatório, e a CIA precisava saber se o controle da mente humana era possível. O projeto recebeu um nome em código, simples: MK-Ultra. Sua missão oficial era descobrir se era possível programar um ser humano como se programa uma máquina. O homem escolhido para liderar o programa era o Dr. Sidney Gottlieb, químico brilhante, discreto e aparentemente comum. Nada nele sugeria o que estava prestes a fazer em nome do seu país. Gottlieb acreditava que a chave para o controle mental estava numa substância recém-descoberta chamada LSD. O LSD havia sido sintetizado pela primeira vez em 1943, e seus efeitos na mente humana eram quase completamente desconhecidos. Era exatamente essa imprevisibilidade que interessava a CIA. O plano inicial era administrar a substância a voluntários em ambiente controlado e observar os efeitos. Os primeiros sujeitos eram soldados e funcionários da própria agência, pessoas que acreditavam estar contribuindo para a segurança nacional. Ninguém lhes disse o que estavam tomando. Horas depois, alguns choravam sem conseguir explicar por quê. Outros perdiam completamente a noção do que era real. Os relatórios que chegavam à mesa de Gottlieb eram perturbadores e fascinantes para ele. Mas os experimentos com voluntários tinham um problema fundamental. As pessoas sabiam que estavam sendo testadas. Para Gottlieb, isso comprometia os resultados. Ele precisava de reações genuínas, sem consentimento, sem preparo, sem aviso. Foi nesse momento que o MK-Ultra cruzou na linha que nunca mais seria descruzada. A CIA começou a dosar civis sem qualquer conhecimento ou consentimento, em bares, hospitais e encontros sociais comuns. Homens comuns em dias comuns eram transformados em sujeitos de experimento, sem jamais saber. Alguns tiveram crises de pânico severas. Outros desenvolveram psicoses temporárias. Pelo menos um homem morreu. Seu nome era Frank Olson. Era cientista da CIA e foi drogado sem saber numa reunião de trabalho em novembro de 1953. 9 dias depois, Frank Olson caiu do 10º andar de um hotel em Nova York. O governo classificou como suicídio. A família nunca acreditou. Décadas depois, quando o corpo de Olson foi exumado, peritos encontraram evidências de que ele havia sido golpeado na cabeça antes da queda. O caso nunca foi oficialmente resolvido. Mas em vez de encerrar o programa, a morte de Olson apenas o fez crescer. Gottlieb expandiu o MK-Ultra para mais de 150 subprojetos em universidades, hospitais e prisões nos Estados Unidos e no Canadá. Pesquisadores recebiam financiamento secreto sem saber que vinha da CIA, canalizado através de fundações de fachada criadas especificamente para esse fim. Cientistas respeitados conduziam experimentos que nunca publicariam em nenhum periódico científico. O LSD era apenas o começo. Gottlieb explorou hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e combinações de drogas que a medicina mal havia catalogado. A privação sensorial era usada para quebrar a resistência psicológica em dias, às vezes em horas. O objetivo nos documentos internos era descrito com frieza perturbadora: destruir a estrutura do ego e reconstruir a personalidade do sujeito. Em outros termos, apagar quem a pessoa era e escrever algo diferente no lugar. Para a CIA, isso não era tortura, era ciência aplicada à segurança nacional. E a ciência, naquele momento, não tinha limites, porque ninguém de fora sabia que ela estava acontecendo. Os arquivos eram mantidos fora dos registros oficiais, sem rastros, sem testemunhas. O programa operava na escuridão total, e essa escuridão era seu maior ativo. Nenhum senador sabia, nenhum juiz sabia, nenhum cidadão americano tinha a menor ideia do que estava sendo feito com seus compatriotas.
E enquanto o país dormia confiante em suas instituições, Gottlieb continuava seu trabalho. Os primeiros experimentos foram apenas o começo, e Gottlieb sabia disso melhor do que ninguém. O programa estava prestes a cruzar uma fronteira que nenhuma instituição democrática deveria cruzar. A Operação Midnight Climax começou em 1954. E seu nome já dizia tudo sobre o que a CIA havia se tornado. A agência alugou apartamentos em São Francisco e Nova York e os transformou em laboratórios secretos de experimentação humana. Mulheres contratadas pela CIA atraíam homens desconhecidos para esses apartamentos e, sem que soubessem, eram drogados com LSD. Agentes observavam tudo através de espelhos falsos, tomando notas clínicas, enquanto as vítimas perdiam o controle da realidade. Nenhuma dessas pessoas jamais soube o que havia acontecido com elas naquela noite. A Operação Midnight Climax funcionou por anos, sem supervisão, sem prestação de contas, sem qualquer limite ético. Mas o capítulo mais sombrio do MK-Ultra não aconteceu em São Francisco. Aconteceu no Canadá. O Dr. Ewen Cameron era um dos psiquiatras mais respeitados do mundo ocidental, presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele acreditava ter descoberto uma forma de curar doenças mentais severas, apagando completamente a personalidade do paciente e reconstruindo-a do zero. A CIA financiou seus experimentos secretamente, e Cameron sequer sabia que seu patrocinador era uma agência de inteligência. Seus pacientes chegavam ao Allen Memorial Institute em Montreal buscando tratamento para depressão, ansiedade, problemas conjugais. Nenhum deles tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Cameron os submetia a sessões de sono induzido que duravam semanas, às vezes meses, mantidos inconscientes com combinações de barbitúricos e outros sedativos. Enquanto dormiam, gravadores reproduziam mensagens em loop por horas seguidas, às vezes por dias inteiros. Cameron chamava isso de psychodrive, a reprogramação da mente através da repetição forçada durante o sono. Alguns pacientes foram mantidos em sono induzido por mais de 3 meses consecutivos. Quando acordavam, muitos não sabiam quem eram, não reconheciam seus próprios filhos, não conseguiam realizar tarefas básicas. Uma mulher que havia entrado no instituto por depressão leve saiu sem conseguir lembrar o nome dos seus filhos. Um homem que havia buscado ajuda para problemas de relacionamento saiu sem conseguir amarrar os próprios sapatos. Cameron não via vítimas, via dados. E os dados, segundo ele, eram promissores. Cameron morreu em 1967 durante uma caminhada nas montanhas, antes que qualquer investigação chegasse até ele. Suas vítimas continuaram vivas e continuaram sem respostas. Enquanto Cameron operava no Canadá, Gottlieb expandia os experimentos para prisões americanas, onde os sujeitos tinham ainda menos poder de recusar participação. Prisioneiros eram oferecidos reduções de pena em troca de participação em experimentos, sem que os detalhes fossem revelados. Alguns foram expostos a doses de LSD 100 vezes superiores às usadas nos experimentos iniciais. Outros foram mantidos em isolamento total, por semanas, sem luz, sem som, sem qualquer contato humano. Os efeitos psicológicos eram documentados com precisão científica e arquivados como se fossem dados sobre materiais, não sobre pessoas. Em nenhum momento, em nenhum documento, a CIA usou a palavra tortura. Eles tinham outros termos, termos científicos, termos que soavam como progresso. E enquanto esses termos preenchiam relatórios classificados, pessoas reais estavam sendo destruídas em quartos reais. Pessoas que tinham famílias, planos, vidas inteiras pela frente. Vidas que o MK-Ultra partiu ao meio e nunca se responsabilizou por reconstruir. O programa continuou até 1973, 20 anos de experimentos conduzidos nas sombras de um governo democrático. 20 anos durante os quais nenhuma vítima pôde denunciar o que havia acontecido,
Porque não havia provas, não havia registros e não havia ninguém que acreditasse nelas. Então, em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, tomou uma decisão. Ele ordenou a destruição de todos os arquivos do MKUltra. Em questão de dias, décadas de documentos foram reduzidas a cinzas. A ordem de destruição foi cumprida, os arquivos viraram cinzas, e Helms dormiu tranquilo. Ele não sabia que havia cometido um erro que nenhuma fogueira poderia corrigir. Richard Helms acreditava ter destruído tudo, mas havia cometido um erro que não tinha como prever. Alguns arquivos do MKUltra haviam sido enviados para um depósito separado e não foram encontrados a tempo da destruição ordenada por Helms. Em 1977, durante uma investigação de rotina sobre atividades da CIA, um funcionário abriu a caixa errada. Dentro dela havia mais de 20.000 documentos, relatórios, faturas, memorandos internos, todos relacionados ao MKUltra. 20.000 páginas que provavam tudo que a CIA havia negado por anos. A notícia chegou ao Congresso americano em questão de semanas. O Senado convocou audiências imediatas e, pela primeira vez na história, o MKUltra seria discutido em público. As audiências do Comitê Church, como ficaram conhecidas, expuseram ao país inteiro o que havia sido feito em seu nome. Funcionários da CIA depuseram, alguns confirmaram, outros não se lembravam de nada. A perda de memória institucional, descobriu-se, era ela própria uma política da agência. O país ficou em choque, não apenas pelo que havia sido feito, mas pelo fato de ter sido feito por décadas sem que ninguém soubesse. As vítimas, espalhadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá, começaram a emergir. Muitas haviam passado anos acreditando que algo estava errado com elas, sem saber que o que estava errado havia sido feito a elas. Algumas processaram o governo americano, outras processaram a Universidade McGill, onde Cameron havia conduzido seus experimentos. Em 1988, o governo canadense pagou indenizações a algumas das vítimas de Cameron, sem admitir responsabilidade formal. O governo americano fez o mesmo com algumas vítimas da Operação Midnight Climax, pagamentos silenciosos, sem julgamentos, sem condenações. Nenhum agente da CIA foi criminalmente responsabilizado pelo MKUltra. Nenhum funcionário foi a julgamento, nenhuma sentença foi proferida. Sidney Gottlieb aposentou-se, criou cabras numa fazenda na Virgínia e passou seus últimos anos cultivando vegetais orgânicos, os mesmos que cultivava quando projetava o programa. Ele morreu em 1999. Nunca foi julgado, nunca foi condenado. A família de Frank Olson, o cientista que caiu do 10º andar de um hotel em 1953, ainda busca respostas hoje. Em 1994, o corpo de Olson foi exumado por ordem judicial. Os peritos confirmaram o traumatismo craniano antes da queda. O caso permanece tecnicamente aberto e tecnicamente sem solução. O que sobrou do MKUltra são os 20.000 documentos, os depoimentos das vítimas e um silêncio institucional que nunca foi completamente quebrado. A CIA desclassificou partes adicionais dos arquivos em 2001 e em anos subsequentes, sempre com trechos censurados, sempre com lacunas que ninguém explica. O que está nessas lacunas, ninguém sabe. O que sabemos é suficientemente perturbador para nos fazer questionar o que não sabemos. O MKUltra não foi uma anomalia. Foi um programa aprovado, financiado e supervisionado pelos mais altos níveis do governo americano. Isso não é teoria, é história documentada, admitida e arquivada. E se isso foi possível por 20 anos, sem que ninguém soubesse, a pergunta que fica não é sobre o passado, a pergunta que fica é sobre agora. O que está acontecendo hoje, aprovado, financiado e supervisionado, que só vamos descobrir daqui a 20 anos?
As vítimas que sobreviveram aos experimentos de Cameron carregaram por décadas sequelas que nenhum médico conseguia explicar. Algumas desenvolveram amnésia permanente. Outras perderam anos inteiros de memória, como se um capítulo da sua vida tivesse sido arrancado. Elas não tinham nome para o que havia sido feito, não tinham provas e por décadas não tinham ninguém que acreditasse nelas. Quando os documentos sobreviventes vieram a público em 1977, muitas dessas pessoas finalmente tiveram um nome para sua dor. Para algumas, foi a primeira vez em anos que sentiram que não estavam loucas. O Comitê Church ouviu depoimentos que chocaram até os senadores mais experientes. Histórias de pessoas drogadas sem consentimento, mantidas inconscientes por meses, destruídas psicologicamente em nome da segurança nacional. A CIA admitiu partes do programa, negou outras, e para muitas perguntas, simplesmente não tinha respostas. A investigação revelou que o MKUltra havia operado com o conhecimento direto de 4 diretores consecutivos da CIA. 4 diretores, 4 administrações diferentes, uma continuidade ininterrupta de experimentos sobre seres humanos. O presidente Jimmy Carter foi informado dos achados em 1977. Expressou consternação pública. Não houve julgamentos. O Congresso aprovou novas regulamentações para experimentos com seres humanos, criou comitês de supervisão, fechou o caso oficialmente. Para as vítimas, fechar o caso oficialmente significava muito pouco. Linda MacDonald era uma das pacientes de Cameron. Chegou ao Allen Memorial Institute com depressão pós-parto. Saiu sem conseguir cozinhar, ler ou cuidar dos próprios filhos. Ela levou anos para reaprender tarefas básicas e décadas para entender o que havia acontecido com ela. Gail Kastner era outra paciente de Cameron. Por 40 anos, acreditou que os fragmentos perturbadores em sua memória eram sintomas de doença mental. Quando descobriu a verdade, tinha mais de 60 anos. O governo canadense ofereceu uma indenização. Ela recusou. Queria um pedido formal de desculpas. Nunca recebeu. A família de Frank Olson processou o governo americano 3 vezes ao longo de décadas. Na primeira vez, aceitaram uma indenização em troca de silêncio. Mais tarde, quando souberam que o acordo os impedia de processar novamente, sentiram que haviam sido enganados 2 vezes. Em 1994, quando o corpo de Frank Olson foi exumado e os peritos confirmaram o traumatismo craniano, o caso parecia prestes a ser reaberto. O Departamento de Justiça americano analisou as novas evidências e decidiu não reabrir o caso. A família Olson ainda busca respostas. O caso permanece aberto e permanece sem solução. Sidney Gottlieb pediu para ser enterrado anonimamente, sem cerimônia, sem obituário público. Um homem que passou décadas tentando apagar identidades alheias, escolheu, no fim, apagar a própria. O MKUltra encerrou oficialmente em 1973, mas suas consequências nunca encerraram. As técnicas desenvolvidas no programa, privação sensorial, manipulação psicológica, desorientação induzida, continuam sendo documentadas em relatórios de direitos humanos ao redor do mundo. O que foi aprendido no MKUltra não desapareceu com os arquivos queimados. Ficou registrado em mentes, em manuais, em práticas que nenhum documento oficial precisa nomear. O que sabemos sobre o MKUltra é apenas o que sobrou depois da fogueira de 1973. O que não sobrou, não saberemos nunca. E essa talvez seja a parte mais perturbadora de toda esta história. Não o que foi feito, mas o que foi destruído antes que pudéssemos saber. Essa é a história do MKUltra, uma história real, documentada, admitida. E histórias como essa são exatamente o motivo pelo qual o Narrate existe.